Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje você conhecerá algumas das imagens mais assustadoras e sem sentido já registradas. Está chegando agora ao canal? Então já se inscreva, ative o sino das notificações e deixe seu like no vídeo. Número 1. Nos Alpes suíços, em uma região montanhosa coberta por uma névoa muito densa, próxima de um lugar identificado na gravação como Kardenstein, um grupo de turistas registrou uma cena profundamente desconcertante. Enquanto a câmera percorria uma cordilheira íngreme e rochosa, a neblina encobria quase completamente os picos, criando uma atmosfera silenciosa e inquietante. Nesse momento, muito acima da linha das árvores, uma pequena figura escura apareceu à distância. Ela parecia ter um formato quase humano. O mais estranho é que a silhueta não estava sobre uma montanha, presa a uma estrutura ou apoiada em qualquer superfície visível. Ela simplesmente parecia estar suspensa no ar, pairando acima do vale sem nada embaixo. Durante vários segundos, a figura permaneceu parada contra o céu nublado. Não era possível identificar um paraquedas, cabos, equipamentos de escalada ou algum tipo de suporte. Tudo o que podia ser visto era uma silhueta escura e imóvel flutuando no meio da névoa. Até hoje, as imagens continuam gerando perguntas sobre o que realmente estava sobre aquelas montanhas. Número 2. Na cidade de Tooele, no estado de Utah, nos Estados Unidos, existe um antigo cinema chamado Ritz Theater. Desde sua inauguração, no ano de 1939, o lugar acumulou histórias sobre atividades paranormais, aparições e acontecimentos difíceis de explicar. Durante uma investigação realizada pelo grupo Broken Wings Paranormal, liderado por Steve Cutter, a equipe registrou diversos momentos assustadores dentro do prédio. Em uma das gravações, uma figura escura parece caminhar em direção aos banheiros. Pouco depois, ela muda de direção e retorna pelo mesmo caminho. Mais tarde, na sala de projeção, uma investigadora chamada Erika afirmou ter sentido algo invisível tocando seu corpo. No mesmo instante, seu cabelo se movimentou repentinamente, mesmo sem nenhuma pessoa próxima o bastante para encostar nela. Em outra parte da investigação, sombras estranhas começaram a atravessar o auditório principal, enquanto sons parecidos com sussurros puderam ser ouvidos em diferentes pontos do cinema. Os ruídos lembravam vozes distantes ou ecos de uma sessão esquecida. Por fim, outra figura misteriosa surgiu no corredor. Ela caminhou lentamente na direção dos investigadores e, antes de chegar até eles, simplesmente desapareceu. Número 3. Uma casa abandonada permaneceu completamente vazia durante quase um ano. Não havia moradores, inquilinos, movimentação no interior ou qualquer outro sinal de que alguém estivesse utilizando o imóvel. Mesmo assim, uma mulher chamada Sarah Mari percebeu algo muito estranho dentro da residência. Ao observar a casa pela janela da porta principal, ela viu uma sombra escura se movimentando de um lado para o outro em uma velocidade incomum. Sarah começou a gravar e aproximou a imagem com o zoom do celular. A silhueta continuava atravessando os cômodos repetidamente, como se alguma coisa estivesse andando de maneira frenética pela casa. A gravação se torna especialmente perturbadora porque, segundo as informações disponíveis, o imóvel deveria estar completamente vazio. No entanto, atrás daquele vidro, alguma coisa parecia caminhar sem parar pelos quartos abandonados. Número 4. No ano de 1984, o astronauta Bruce McCandless entrou para a história ao realizar um voo livre no espaço sem permanecer preso à nave por um cabo. Durante a missão, ele se afastou aproximadamente 98 metros do ônibus espacial. Não havia uma linha de segurança ligando seu traje à nave. Para se movimentar, McCandless utilizava apenas uma unidade individual de manobra instalada em suas costas. As imagens registradas pela Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço mostram o astronauta completamente isolado, suspenso diante da imensidão escura do espaço. Ao redor dele não havia estruturas,
superfícies ou qualquer outro ponto de referência próximo. Apenas uma pequena figura branca flutuando contra um vazio aparentemente infinito. A operação representou um marco da exploração espacial e constituiu a primeira caminhada espacial sem amarras. Mesmo sabendo que tudo fazia parte de uma missão planejada, a imagem de um ser humano tão distante da segurança da nave continua sendo uma das cenas mais impressionantes e angustiantes já registradas fora da Terra. Número 5. Durante uma transmissão ao vivo, vários espectadores perceberam uma figura aparentemente transparente se movimentando atrás do responsável pela transmissão. A forma surgiu por alguns instantes e parecia caminhar naturalmente para longe da câmera. Imediatamente, as pessoas que assistiam à transmissão começaram a escrever no bate-papo, avisando que alguma coisa havia acabado de passar atrás dele. Para surpresa de todos, o homem não demonstrou muito medo. Ele permaneceu calmo e afirmou que acontecimentos paranormais dentro de seu apartamento já tinham se tornado algo comum. A declaração ficou ainda mais assustadora quando ele revelou que situações semelhantes estavam acontecendo havia mais de 7 anos. Depois de conviver por tanto tempo com aparições e movimentos inexplicáveis, será que alguém continuaria apavorado ou acabaria se acostumando com a ideia de dividir a própria casa com uma presença desconhecida? Número 6. Bastam poucos segundos de gravação para entender por que essa boneca ganhou fama na internet como um objeto supostamente possuído. A mulher que segura o brinquedo parece estranhamente tranquila, mesmo quando os olhos da boneca começam a se movimentar sem nenhuma ajuda visível. O rosto permanece imóvel, mas os olhos mudam de direção de uma maneira extremamente perturbadora. Não é possível ver fios, controles ou qualquer pessoa manipulando o mecanismo. A cena faz muita gente se perguntar por que alguém continuaria guardando uma boneca capaz de produzir um efeito tão assustador. Seria apenas um sistema oculto instalado dentro da cabeça do brinquedo? Algum truque cuidadosamente preparado para o vídeo? Ou existiria algo muito mais estranho naquela boneca? E, caso ela realmente consiga movimentar os olhos por conta própria, do que mais poderia ser capaz? Número 7. Um homem acordou repentinamente no meio da noite após escutar um barulho de batidas vindo debaixo de sua cama. Ainda deitado, ele permaneceu imóvel por alguns instantes, tentando entender de onde o som estava vindo. As batidas continuaram na escuridão. Depois de reunir coragem, o homem se inclinou lentamente para fora do colchão e apontou a câmera para baixo da cama. No começo, nada parecia fora do lugar. Não havia animais, objetos se movimentando ou qualquer explicação evidente para o barulho. Então, de maneira inesperada, uma forma escura e difícil de identificar começou a deslizar para fora do espaço sob a cama. A coisa se arrastou lentamente pelo chão, realizando um movimento estranho e silencioso. Como não existem informações claras sobre a origem da gravação, a identidade do homem ou o que aconteceu depois, o vídeo terminou deixando os espectadores completamente inquietos. Número 8. No dia 30 de setembro do ano de 2023, um jardineiro trabalhava até tarde em um cemitério de Manágua, na Nicarágua. Durante o serviço, ele registrou algo profundamente assustador. Na escuridão, uma figura muito pálida apareceu repentinamente na entrada de uma cripta. A forma parecia humana, mas sua aparência lembrava uma presença fantasmagórica. Ela se movimentava como se estivesse assustada, desesperada ou tentando escapar de alguma coisa. A figura saiu da cripta, passou rapidamente ao lado de uma coluna e desapareceu por completo em questão de segundos. Para a pessoa que realizou a gravação, os movimentos davam a impressão de que a aparição estava sendo puxada ou arrastada por uma força invisível. Número 9. Um grupo de exploradores viajou até uma região desértica com a intenção de encontrar uma criatura que acreditavam ser um djinn. Nas tradições do Oriente Médio e do Norte da África, os djinns são seres sobrenaturais associados a diferentes tipos de espíritos, que podem ser descritos como benevolentes, perigosos ou imprevisíveis.
Os exploradores afirmavam que uma presença incomum já havia sido avistada naquela região. Depois de procurar durante algum tempo, o grupo finalmente encontrou uma figura sentada dentro de um buraco. A criatura permanecia de costas para os homens. Eles tentaram conversar, fizeram perguntas e chamaram repetidamente, mas não receberam nenhuma resposta. A figura não se virou e não demonstrou qualquer reação clara. Ela simplesmente continuou sentada dentro da cavidade, imóvel e silenciosa, enquanto os exploradores observavam de longe. Número 10. Em diferentes lugares, algumas pessoas acreditam que atravessar certas linhas ou passar sobre determinados objetos pode trazer azar. A superstição é comparada a crenças como caminhar debaixo de uma escada, quebrar um espelho ou realizar alguma ação considerada capaz de atrair acontecimentos negativos. Em ambientes de trabalho, essa ideia pode estar relacionada a cabos, fios e mangueiras. Segundo algumas interpretações, pisar sobre esses objetos poderia simbolizar um bloqueio, atrapalhar o serviço ou fazer a sorte da pessoa tropeçar. No entanto, existe também uma explicação muito mais simples. Cabos soltos e mangueiras esticadas pelo chão podem provocar quedas e acidentes. Por isso, quando uma mulher aparece levantando uma mangueira de bombeiro acima da própria cabeça para passar por baixo, surge uma dúvida curiosa. Ela estaria tentando evitar o azar ou apenas tomando cuidado para não tropeçar? Número 11. Durante a exploração de um hospital abandonado, um homem registrou algo profundamente inquietante. O prédio estava escuro, deteriorado e aparentemente sem qualquer presença humana. Ao entrar em uma das salas, ele viu uma figura usando o que parecia ser uma camisola hospitalar rasgada. A pessoa estava parada diante de uma pia antiga. Pelos movimentos dos braços, parecia lavar as mãos calmamente, como se o hospital ainda estivesse em funcionamento. O explorador abaixou a câmera durante um instante. Quando levantou o equipamento novamente para observar a figura com mais clareza, a pessoa havia desaparecido completamente. Não houve som de passos, abertura de portas ou qualquer indicação de fuga. A sala estava vazia. Restaram apenas a pia, as paredes deterioradas e uma pergunta assustadora sobre quem estava lavando as mãos naquele hospital abandonado. Número 12. Uma mãe ficou surpresa ao encontrar os filhos em uma região profunda da floresta, parados ao lado de algo que parecia impossível. No vídeo tremido, publicado originalmente em uma rede social, uma menina e um menino aparecem em uma área cercada por árvores. Entre as duas crianças, existe uma pequena figura humanoide de pele acinzentada. A criatura possui uma cabeça grande e lisa, olhos escuros e fundos, braços e pernas muito finos e uma estrutura corporal que lembra as descrições clássicas dos chamados alienígenas cinzentos. O detalhe mais estranho é a tranquilidade com que a pequena criatura permanece ao lado das crianças. Ela não parece tentar fugir ou atacar. As próprias crianças também não demonstram pânico. De acordo com a legenda do vídeo, elas continuavam alimentando aquele ser misterioso. Número 13. Próximo de um galpão abandonado, 4 homens aparecem filmados se comportando de uma maneira profundamente perturbadora. Eles estavam reunidos em posições muito estranhas. Seus corpos permaneciam inclinados para a frente, enquanto as cabeças apontavam em direção ao céu vazio. Durante vários segundos, os 4 quase não se mexeram. A cena dava a impressão de que todos estavam presos em algum tipo de transe. Quando finalmente realizavam algum movimento, seus gestos pareciam rígidos, repentinos e pouco naturais. Alguns espectadores acreditaram que os homens estavam possuídos. Outros disseram que eles poderiam estar participando de um ritual ou tentando invocar alguma coisa. O fato de todos olharem para cima de maneira sincronizada torna a gravação ainda mais perturbadora. Número 14. Um motociclista solitário seguia por uma estrada escura e vazia durante a noite. A única iluminação vinha do farol da motocicleta, que cortava a escuridão à frente. A câmera posicionada atrás do condutor registrava o que parecia ser apenas uma viagem noturna comum.
Então, sem qualquer aviso, aconteceu algo impossível. O motociclista começou a girar lentamente a cabeça para trás. Apesar de seu corpo continuar voltado para a estrada, o rosto se virou completamente na direção da câmera. No lugar de uma expressão humana normal, apareceu uma face pálida, distorcida e fantasmagórica. Os olhos pareciam fundos e os traços do rosto possuíam um aspecto completamente anormal. Durante alguns segundos, aquela face permaneceu olhando diretamente para a lente, enquanto a motocicleta continuava avançando. Logo depois, o vídeo terminou de maneira repentina. Número 15. Por volta das 11 horas da noite, um criador de conteúdo especializado em investigações paranormais explorava um local escuro ao lado de sua equipe. Durante a gravação, o grupo captou um som profundamente perturbador. Tudo começou com um grito assustador que ecoou pela escuridão. O barulho se mostrou tão inesperado que todos pararam imediatamente. Pouco depois, sons guturais começaram a surgir ao redor dos investigadores. Os ruídos ficavam cada vez mais altos, frequentes e próximos. Utilizando uma lanterna, o grupo avançou pela região e procurou em todas as direções. Apesar da busca, ninguém encontrou pessoas, animais ou qualquer sinal visível de movimento. Os sons continuavam vindo de algum ponto invisível. A cada segundo, a situação se tornava mais assustadora. Alguns integrantes acreditaram que os ruídos poderiam ter sido produzidos por uma bruxa ou por alguma presença sobrenatural. A verdadeira origem, porém, permaneceu desconhecida. Número 16. Enquanto os proprietários de uma casa estavam viajando, uma câmera de segurança registrou algo inquietante no interior da residência. Durante a madrugada, as imagens mostravam uma sala de jantar vazia. Ao fundo, um corredor longo e escuro levava para uma parte mais profunda da casa. Durante alguns instantes, tudo permaneceu imóvel. Então, uma sombra com formato humano surgiu no final do corredor. A figura atravessou lentamente a abertura, deslizando de um lado para o outro antes de desaparecer novamente na escuridão. Diferentemente de uma sombra comum provocada por luzes externas, a forma parecia definida, sólida e estranhamente intencional. Era como se alguém estivesse caminhando dentro da residência, mesmo quando não deveria existir nenhuma pessoa no local. Número 17. Dirigir à noite por estradas rurais já pode ser uma experiência desconfortável. No entanto, uma viagem se tornou muito mais estranha quando o motorista encontrou várias figuras paradas à margem da estrada. Todas estavam completamente imóveis. As pessoas usavam túnicas brancas com capuzes que escondiam seus rostos. Enquanto o veículo se aproximava, o grupo permaneceu observando em silêncio. Nenhuma das figuras fez um gesto claro ou tentou conversar com o motorista. Pouco a pouco, elas abriram espaço para que o carro passasse. O condutor continuou avançando e deixou o grupo para trás. Mesmo sem uma perseguição ou confronto, a visão daquelas figuras encapuzadas na escuridão tornou-se difícil de esquecer. Número 18. Debaixo de um caminhão enorme, parcialmente escondida entre as sombras, a câmera encontrou uma presença profundamente perturbadora. No início, a gravação parecia mostrar apenas um veículo estacionado sobre uma superfície de concreto durante o dia. Porém, quando a pessoa abaixou a câmera em direção à parte inferior do caminhão, uma figura apareceu entre as rodas e os eixos. Ela lembrava uma criança pequena. Ao mesmo tempo, existia algo em sua aparência que fazia parecer que a criatura estava apenas tentando imitar uma criança. No primeiro momento, a figura permaneceu completamente imóvel, quase se misturando com a terra, as sombras e as peças metálicas do veículo. Então, lentamente, ela virou a cabeça na direção da câmera. Seus olhos estavam muito abertos e fixos. A expressão vazia e sem emoção tornou a cena ainda mais desconfortável. Número 19. Um homem barbudo aparece sentado no chão de uma sala aparentemente normal, com as pernas cruzadas. No começo, seu comportamento parece ser apenas uma brincadeira ou algum tipo de alongamento. Pouco depois,
os movimentos começam a se tornar erráticos e difíceis de explicar. O corpo se contorce, a cabeça é jogada para trás, os olhos se voltam para cima, enquanto a língua é colocada para fora repetidamente. Todos os gestos são realizados de uma maneira intensa e perturbadora. Alguns espectadores acreditam que a gravação mostra um caso de possessão ou um episódio demoníaco. Outros consideram que o homem pode estar enfrentando uma condição médica, uma crise neurológica ou participando de algum tipo de apresentação extrema. Sem informações adicionais, não é possível determinar o que realmente estava acontecendo. Número 20. No meio de uma trilha coberta por vegetação, em uma floresta onde moradores locais supostamente avisavam as pessoas para não entrar, alguém encontrou algo assustador. Várias pequenas figuras humanoides estavam paradas no caminho. Elas observavam silenciosamente a pessoa que segurava a câmera. A pele das criaturas parecia escura, áspera e desgastada. Suas cabeças eram anormalmente alongadas e seus olhares permaneciam intensos e fixos. Algumas seguravam gravetos ou ferramentas simples. Outras não realizavam qualquer movimento. Os pés também possuíam formatos incomuns. Muitos espectadores relacionaram as imagens a histórias do folclore Axante sobre pequenos seres misteriosos que viveriam nas florestas e protegeriam territórios considerados sagrados. Número 21. Durante a madrugada, sob a estrutura de concreto de um viaduto no Reino Unido, uma cena aparentemente antinatural foi registrada. Cerca de meia dúzia de pessoas caminhava por uma rua. O modo como elas se moviam, porém, não parecia normal. Os passos eram rígidos, lentos e bruscos. Os corpos tremiam e se contorciam a cada movimento, como marionetes puxadas por fios em intervalos irregulares. Os braços permaneciam soltos e balançavam em ângulos estranhos. A postura e a movimentação do grupo faziam a cena parecer retirada de um filme de zumbis. Não está claro se as pessoas estavam interpretando personagens, participando de algum evento ou enfrentando uma situação real. Número 22. A gravação seguinte parece mostrar o segundo encontro de uma pessoa com uma mulher misteriosa. Quem segura a câmera percebe a figura rondando uma área próxima da floresta, perto do limite de sua propriedade. Em vez de manter distância, a pessoa decide seguir a mulher para uma região mais profunda entre as árvores. Depois de algum tempo, ela é encontrada próxima de uma cabana deteriorada, cercada por uma cerca quebrada. No instante em que percebe a câmera, a mulher começa a gritar e a tremer de uma maneira extremamente inquietante. Seus movimentos são intensos e imprevisíveis. A gravação termina antes que seja possível descobrir o que aconteceu em seguida. Assim, permanece a dúvida sobre quem era aquela mulher e por que ela estava escondida perto da cabana. Número 23. No início do vídeo, alguém segura uma boneca antiga vestida com uma roupa rosa de bolinhas, já desbotada pelo tempo. A pessoa aproxima um pirulito vermelho da boca do brinquedo, fingindo alimentá-lo como se fosse uma criança de verdade. Durante alguns segundos, tudo parece apenas uma brincadeira inofensiva. Então, a boneca é levantada. Seus olhos, que antes pareciam normais, se abrem completamente. Em vez de globos oculares comuns de brinquedo, um líquido escuro e espesso começa a sair das duas cavidades. A substância escorre pelo rosto pálido e continua descendo sobre o vestido. A mudança repentina transforma uma simples brincadeira em uma cena grotesca e assustadora. Número 24. De acordo com diferentes tradições dos povos algonquinos, o Wendigo é uma entidade ligada à fome insaciável, ao inverno, à ganância e à transformação de seres humanos em criaturas monstruosas. Em uma gravação feita dentro de uma floresta densa, a câmera atravessa uma região cheia de árvores sem folhas, galhos caídos e vegetação seca. No começo, o cenário parece completamente normal. Então, algo se movimenta ao longe. Parcialmente escondida atrás das árvores, uma figura alta e extremamente magra aparece em pé. Ela possui braços e pernas anormalmente longos.
A postura é curvada, com a cabeça baixa e os ombros projetados para a frente. A criatura se move devagar e de maneira deliberada. Quando a pessoa aproxima a imagem, a figura permanece visível por alguns segundos, observando silenciosamente do interior da floresta. Número 25. Em uma clareira tranquila e iluminada pelo sol, cercada por pinheiros altos, a câmera registra algo que parece quase impossível. No primeiro momento, tudo lembra uma paisagem comum de floresta. Existe uma fileira de árvores ao redor da clareira, e um veículo parecido com um trailer pode ser visto à distância. De repente, os troncos parecem se movimentar. Não é apenas o balanço dos galhos provocado pelo vento. A impressão é de que as próprias árvores estão mudando de posição, como se a floresta inteira estivesse andando. Diversas culturas possuem histórias sobre árvores vivas e guardiões naturais. Existem lendas antigas sobre bosques que se movem, espíritos que habitam troncos e florestas capazes de proteger seus territórios. A gravação faz essas narrativas parecerem assustadoramente reais, como se o próprio bosque pudesse estar vivo. Número 26. Uma câmera de segurança registrou um vigilante noturno sentado sozinho dentro de um escritório pouco iluminado. O homem parecia manter uma conversa completa com alguém. Ele se inclinava para a frente, gesticulava, balançava a cabeça e movia a boca como se estivesse respondendo perguntas. O problema é que não havia nenhuma pessoa visível diante dele. Depois de algum tempo, o guarda parece se despedir. Exatamente nesse momento, uma sombra no chão começa a se movimentar ao lado de sua cadeira. A forma escura possui uma aparência humana e desliza suavemente pelo piso. As imagens fazem surgir uma pergunta inquietante. Com quem o vigilante estava conversando? E será que ele realmente estava sozinho naquela sala? Número 27. Uma mulher que vivia no Reino Unido filmou uma sombra estranha próxima de sua janela. Apesar de a forma ser difícil de identificar, a reação dos cachorros tornou o vídeo ainda mais perturbador. No exato momento em que a sombra apareceu, os 3 animais se levantaram e olharam para o mesmo ponto. As orelhas ficaram erguidas, os corpos se tornaram tensos. Nenhum dos cães desviava os olhos. A reação transmitia a impressão de que eles percebiam alguma coisa que a câmera conseguia registrar apenas parcialmente. A sombra permaneceu próxima da janela durante vários segundos. Depois, começou a se deslocar lentamente. Número 28. Ao revisar as imagens das câmeras de segurança, o proprietário de um estabelecimento histórico na cidade de York percebeu algo assustador. No salão vazio, uma funcionária limpava as mesas tranquilamente depois do fechamento. Ela não parecia notar qualquer presença estranha ao redor. No começo, o ambiente estava completamente normal. Então, uma pequena figura surgiu no corredor pouco iluminado ao fundo. A forma lembrava uma criança parada silenciosamente nas sombras. Depois de alguns instantes, a figura começou a avançar lentamente pelo corredor. Seus movimentos eram calmos, mas extremamente inquietantes. A funcionária continuou trabalhando sem perceber nada. Quando assistiu à gravação mais tarde, ficou aterrorizada, porque nenhuma criança deveria estar dentro do estabelecimento naquela noite. Número 29. 2 irmãs aparecem sentadas de pernas cruzadas sobre uma cama. Elas conversam, riem e parecem completamente relaxadas. Uma delas segura o celular enquanto as duas continuam brincando. De repente, alguma coisa invisível interrompe o momento. Sem qualquer aviso, o cabelo da jovem morena é puxado para trás com tanta força que seu corpo se movimenta bruscamente. Ela solta um som de susto e se vira rapidamente, confusa e assustada. Pouco depois, o cabelo da jovem loira também é puxado. As duas começam a olhar ao redor do quarto. Não existe nenhuma pessoa visível perto da cama. A porta e o restante do ambiente parecem vazios. As irmãs permanecem assustadas, tentando entender qual força teria puxado seus cabelos. Número 30. Um homem dirigia sozinho por uma estrada remota cercada por floresta quando avistou uma figura em pé atrás das árvores. Pensando que o desconhecido poderia estar perdido ou precisando de ajuda, ele reduziu a velocidade, parou o veículo e abaixou o vidro. No começo,
A pessoa parecia relativamente normal. O encontro, porém, rapidamente se tornou assustador. Antes que o motorista pudesse fazer muitas perguntas, a figura inclinou o corpo para a frente em um ângulo completamente antinatural. Em seguida, caiu no chão. Logo depois, começou a se arrastar rapidamente pela vegetação. O motorista entrou em pânico, acelerou e deixou o local em alta velocidade. Enquanto se afastava, ainda conseguiu ver a forma desaparecendo atrás do veículo. Número 31. Dentro de um necrotério ou de uma sala hospitalar fria, um corpo permanece imóvel sobre uma maca metálica. Ele está fechado dentro de uma bolsa funerária preta. A câmera de segurança registra o ambiente silencioso. Durante algum tempo, nada acontece. Então, sem qualquer causa visível, a maca começa a girar lentamente sobre as próprias rodas. O movimento parece ser produzido por uma força invisível. Pouco depois, a forma dentro da bolsa começa a se levantar. A parte superior do corpo assume uma posição ereta por meio de um movimento rígido e pouco natural. O volume pressiona o plástico por dentro. A bolsa começa a se mexer e se deformar sob as luzes fortes do ambiente clínico. Número 32. Uma jovem aparece sentada dentro do próprio carro, gravando a si mesma com uma expressão animada e quase brincalhona. Ela se inclina em direção à câmera, mantém os olhos muito abertos e fala de forma rápida e entusiasmada. Apesar de seu comportamento aparentemente alegre, existe alguma coisa profundamente errada em sua aparência. Os olhos da mulher parecem completamente negros. Eles lembram dois espaços vazios e escuros, sem qualquer reflexo de luz. Não possuem a aparência normal de olhos humanos. A combinação entre a expressão exagerada, a fala acelerada e os olhos totalmente escuros transforma a gravação em algo extremamente inquietante. Número 33. Uma jovem mãe chamada Erika Daniel estava filmando seu bebê descansando tranquilamente dentro do berço quando algo estranho aconteceu. No início, a criança parecia calma. Pouco depois, começou a se movimentar de maneira inquieta. O bebê se sentou e esfregou os olhos. Nesse momento, diversos espectadores perceberam uma pequena esfera brilhante surgindo debaixo da criança. A luz subiu rapidamente e desapareceu perto da parte superior do berço. Alguns instantes depois, a esfera reapareceu. Ela flutuou brevemente próxima da criança e desapareceu novamente. Outras pessoas também afirmaram que a perna, a cabeça e o braço do bebê realizaram movimentos incomuns, como se alguma coisa invisível estivesse interagindo com ele. Número 34. Uma câmera de segurança instalada dentro de uma casa registrou uma das formas fantasmagóricas mais estranhas já vistas em filmagens desse tipo. A lente grande angular estava apontada para um corredor estreito e escuro, com parte das paredes de tijolos aparentes. No começo, tudo estava completamente parado. Então, no final do corredor, uma figura esbranquiçada surgiu flutuando na escuridão. A forma luminosa se movimentava de maneira suave. Sua aparência lembrava a representação de um fantasma em um desenho animado. Ela se aproximou lentamente da câmera e pareceu aumentar de tamanho. Pouco depois, desapareceu por completo. Não era possível identificar pernas, braços ou uma estrutura sólida. Também não havia uma explicação clara para o surgimento daquela mancha branca no corredor. Número 35. No dia 18 de agosto do ano de 2023, o caminhoneiro Gaston Rodrigues e seu companheiro viajavam por uma estrada remota. A câmera instalada no painel do caminhão registrava todo o percurso. Os dois homens ouviam músicas animadas para tornar a viagem solitária menos desconfortável. Então, próximo de uma trilha de terra ao lado da estrada, uma figura escura apareceu repentinamente. Ela atravessou o terreno aberto com uma velocidade e uma urgência estranhas. Antes de alcançar o asfalto, desapareceu. Nenhum dos dois ocupantes do caminhão percebeu a presença naquele momento. Somente depois, ao revisar as imagens, eles notaram a figura misteriosa cruzando a região. O registro deixou os dois completamente assustados. Número 36.
Imagine chegar em casa depois de um dia longo e cansativo. Você entra, começa a subir as escadas e espera encontrar apenas o silêncio e o conforto do próprio lar. Então, alguma coisa aparece na curva localizada no topo da escada. A figura é muito alta, completamente escura e anormalmente magra. Seu rosto parece emitir uma luz vermelha intensa na penumbra. Ela não se movimenta como uma pessoa comum. O corpo permanece inclinado para a frente em um ângulo estranho. Cabelos longos e escuros caem ao redor da cabeça, enquanto a criatura olha diretamente para a câmera. A presença bloqueia a passagem e transforma a entrada da casa em uma cena de pesadelo. Número 37. Durante a madrugada, uma câmera de segurança instalada próxima de um jardim ou de uma propriedade rural gravou uma figura profundamente inquietante. O local estava quase completamente escuro. Somente o modo de visão noturna permitia observar o que acontecia. Ao longe, entre algumas árvores e uma pequena construção, uma silhueta alta surgiu repentinamente. A figura caminhava devagar pelo terreno. Seus passos eram bruscos e muito diferentes de uma movimentação humana normal. Ela não corria, tentava se esconder ou demonstrava preocupação com a câmera. Em vez disso, avançava de maneira determinada, como se estivesse explorando a propriedade. Pouco depois, desapareceu novamente na escuridão. Número 38. Dois rapazes estavam parados diante de um elevador, rindo e brincando enquanto gravavam com o celular. O clima parecia descontraído e completamente inofensivo. Então, um deles olhou para o espelho instalado na parede do elevador. Naquele instante, a atmosfera mudou. No reflexo, uma pequena figura sombria apareceu atrás dos dois. O mais estranho é que não havia nenhuma outra pessoa dentro do elevador. As portas não tinham se aberto. Ninguém havia entrado. Mesmo assim, a forma escura podia ser vista claramente no espelho, parada silenciosamente atrás dos rapazes. Número 39. Enquanto um grupo gravava dentro de um ambiente escuro, algo aterrorizante aconteceu com uma mulher sentada sobre uma cama. Sem qualquer aviso, uma força invisível puxou a mulher com violência para o chão. O movimento provocou pânico imediato entre todas as pessoas presentes. A mulher desapareceu da cama em uma fração de segundo, como se alguma coisa tivesse agarrado seu corpo e arrastado para baixo. Não existe uma explicação clara para o que causou a queda. A combinação entre a escuridão, o movimento repentino e a reação desesperada do grupo torna a cena ainda mais perturbadora. O vídeo também transmite a impressão de que algum acontecimento estranho já estava ocorrendo antes do início da gravação. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual experiência mais assustadora ou inexplicável você já viveu? Conte tudo nos comentários. Caso tenha gostado do vídeo, deixe seu like. Para assistir a mais conteúdos como este, escolha um dos vídeos que estão aparecendo na tela ou visite o canal. Muito obrigado por acompanhar até aqui. A gente se encontra no próximo vídeo.